Gente, quando a gente fala de UX design, design de experiência, é a mesma coisa, né? Design de experiência de usuário, né? A gente tem que entender que, como diz aqui, ó, é criar uma experiência para toda a jornada do usuário, entendeu? Com o teu produto, tá? Porque às vezes eu vejo o pessoal falando de UX design muito pensando só dentro do produto. Claro, gente, por dentro do produto também a gente vai trabalhar isso, tá? Mas a gente cuida, quando trabalha o UX design, a gente trabalha toda a jornada do usuário. Desde quando ele tá lá na loja da Steam olhando teu jogo, até a hora que ele faz o processo de compra, que ele fez a compra, aí ele instalou o jogo, aí ele começou a jogar o teu jogo, e entendeu? Tudo, todo o processo, né? Até o pessoal da Norman News fala, né? No livro do design de dia a dia, não sei se você já leu esse livro, o design de dia a dia, ele fala isso que, pô, quando tu vai comprar um computador na época, ele fala dos Apple, né? Pô, não é, a experiência não começa você usando o computador Apple. Começa tu comprando na loja, carregando aquela caixa gigante, tendo que botar dentro do teu carro essa caixa, que às vezes não cabe. Ah, você tem que abrir essa caixa, você tem que montar esse computador para depois começar a usar propriamente, instalar as coisas, para depois propriamente usar. Então, isso tudo faz parte da experiência também. Não é só a experiência em si de ter o computador. Por isso que às vezes as lojas e tudo mais te oferecem às vezes algumas facilidades de entrega, de instalação para ti, de atendimento, porque isso vai fazer parte da experiência que o cliente vai ter do consumidor contigo, né? Isso faz muito parte do jogo, né? E aí, com isso, pessoal, a gente vai ter outros tipos de experiências também. Eu trouxe um caso aqui para vocês do Cicobi, que eu tive agora na Super XP, e o Cicobi utilizou o jogo lá, né? No stand deles. Isso faz parte da experiência também, gente. O que eles fizeram, tá? Lá você tinha uma máquina de urso dos ursos do Cicobi, que é esse aí que a moça tá segurando ali, ó. Inclusive, essa moça tava lá atendendo no evento que eu tava, inclusive. É bem da Super XP que eu fui. E aí eles fizeram, já tinha outros jogos também, mas tinha isso. Mas tudo era girando em torno da experiência. Desde quando precisava lá, tudo tinha cor do Cicobi, era tudo personalizado com o Cicobi. Você tinha um jogo do Cicobi. Então, o que acontecia? Você jogava um jogo do ursinho de graça. Claro, fazia antes um cadastro, porque eles querem fazer captação de leads, né? Isso aí, claro, né? E aí depois você jogava o jogo. Uma vez que você ganhava, vamos supor, pegou o ursinho, ficava para ti o ursinho. Se tu não ganhasse, eles tinham tipo uma pipoquinha, aquela, sabe aquelas pipoca doce de canjicada? Não sei se tem aí na região de vocês, mas aqui tem da Biju, da Beija-Flor, dessas marcas aí. Né? Da Bilu, né? Bilu, Beija-Flor, enfim. Eu particularmente gosto bastante. E aí eles davam uma da pipoca dessa personalizada com a marca do Cicobi, se tu perdesse. Então, quer dizer, então eles faziam esse esquema, entendeu? Pra te ter uma experiência agradável do início ao fim lá dentro do ambiente, entende? Então era bem legal, assim, o stand dele estava bem legal, tava bem, tinha coisas de realidade virtual, aumentada também, então tinha várias coisas ali para te interagir, além da máquina do ursinho, né? Então por quê, gente? Porque a experiência não é só o produto de vender uma conta bancária para você, entendeu? Se trata de toda a experiência. Quando se fala de jogos também entra na mesma linha, gente. Às vezes eu vejo a pessoa muito preocupada com o jogo e se esquece que esse jogo vai ser jogado em console, e aí você tem que pensar que o cara vai jogar sentado num sofá lá, bem de boaça. E aí você tem que considerar, às vezes, o tamanho de fonte adequado para ele enxergar longe também, né? Que é o caso que eu cito do The Witcher 3, né? Que a fonte daqueles manual lá dos monstros lá era desse tamanho aqui, né? Pra ler era complicado. Se tu estivesse mais afastado do sofá, eu não conseguia, por exemplo. Eu já não conseguia. Então, sabe, considerar esse tipo de experiência interessante, sempre que possível. É legal porque a gente tá completando tudo, né? E aí tem três, quatro elementos que a gente sempre vai pensar, gente. A experiência de marca, que é exatamente isso, essa experiência do que eu tenho com a marca em si, né? Como eu falei aqui do Cicobi. Então, que ela é positiva, negativa. Quando eu vejo The Best Treasure, qual é a experiência que eu tenho com o Fabiano Aspolini? Fábrica de jogos, eu conheço, eu já sei quem ele é. Por exemplo, tem o Juan aqui na live, ele já me conhece, já é meu aluno, né, já tem um conhecimento de longa data meu. A experiência do Juan vai ser completamente diferente de qualquer outra pessoa que não me conhece lá na Steam e me encontra o meu jogo. Então, a experiência de marca conta também. Só que mesmo assim, alguém que não me conhece, pode ser que olhe a página e diga assim, pô, mas tá legal, hein? Tá bacana, tal. Então a experiência de marca vai fazer valer a pena também. Utilidade, pessoal. Utilidade, pessoal, não é necessário. É utilidade no sentido de o quão útil é aquilo que você tem ali como produto. Né? No caso de jogos, quão divertido é, né? Quão bacana ele é como experiência, né? Certo? E às vezes o útil não quer dizer usual, tá, gente? Usável, tá?
Porque às vezes pode ser muito útil. Pô, cortar a banana lá, olha, eu tenho um equipamento de cortar banana, muito útil. Mas só que ele não é muito usável, ele é difícil de usar, tem que montar 500 traquitanas lá para usar, dá trabalho, então não é usável. Então por isso que a gente tem que ter um jogo que ele tenha a utilidade da diversão, mas que ele seja usável também. Então por isso que a gente vai entrar na questão de usabilidade aqui também, tá? E claro, desejabilidade, né? O quanto que a gente deseja poder ter esse jogo, o que a gente cria, né? Por ele, né? Por esse produto, né? O quanto que a gente quer esse produto, né? Porque em termos de jogo, né, tanto necessidade, né, desejo mesmo. Então, quanto que ele deseja ter aquele jogo. E aí, para isso, você vai ter que trabalhar também essa experiência para torná-lo desejável, tá? E aí tem algumas diferenças aqui, gente, que eu queria faltar para vocês, que é entre game designer, UX designer e user interface designer. Pessoal, o game designer, ele vai estar mais centrado na criação da mecânica, dos objetivos, vai fazer algum tipo de balanceamento, ele vai estar mais alinhado nessa parte. O UX designer, ele se preocupa mais com a experiência que ele vai ter. Então, ele vai estar muito ligado em polimento e feedbacks, por exemplo, tá? Questões de acessibilidade, por exemplo. Ele vai olhar mais quais são as relações da interação, o que elas geram. O game designer cria os recursos, vamos dizer assim. O UX designer, ele vai olhar mais o que esses recursos sendo usados gera de experiência para o usuário, tá? Muitas vezes o game designer vai assumir o papel de UX designer também, tá? Hoje em dia, quando a empresa é maior, eles separam, né? Mas muitas vezes o game designer vai tratar de UX design também, porque ele se trata de experiência de jogo. Então, vai estar no pacote, mas as empresas vão crescendo, eles vão dividindo isso aí. E a user interface, pessoal, é quando o cara é especializado na criar as interfaces, ou seja, aquilo que eu vou usar para interagir entre o sistema de jogo rodando e o jogador. É o meio de campo ali, né? Que a gente fala, né? A interface nada mais é que isso. Então, o cara vai criar essas interfaces, organizar, criar hierarquia visual, né? Organizar com boas práticas de design gráfico e por aí vai. Tá? Ele é o cara que provavelmente cria as interfaces, certo? Então, só para diferenciar vocês aí, que às vezes eu vejo muita confusão nesses termos, tá? Quando eu vejo aí até em vaga de emprego, inclusive, em divulgação de texto, eu já vi muita confusão em cima disso, tá? Ah, com certeza, totalmente sinestésica, né, Juan? Tem que experimentar, tem que sentir, e só assim a gente vai ter a sensação de experiência propriamente, né? Não tem outro jeito. Eu vou tratar de alguns princípios aqui de usabilidade, pessoal, de heurísticas para vocês, que ajuda muito a trabalhar. Quando a gente faz a avaliação de heurística, pessoal, de usabilidade, a gente tendo mais 6 pessoas que façam esse tipo de avaliação, já vamos ajudar a identificar pelo menos 80% dos problemas que a gente vai ter no nosso jogo, tá? 6 pessoas bem especialistas lidando com essas heurísticas aqui já acha muito problema, tá? Muita coisa que é interessante para pegar, tá? Os outros 20 vai no mínimo dos detalhes daí que segue. Então, às vezes eu sempre digo, no playtest não tem muita gente para testar, pelo menos bota mais 6 pessoas frescas ali, novas, para testar o teu jogo. Que já vai dar uma ajuda em achar muito problema. Não vai achar todos, mas vai achar uma boa parte, tá? Um dos princípios da heurística que a gente fala, pessoal, é a visibilidade do status do sistema. Ou seja, o que está acontecendo no momento do jogo? Onde é que eu tô? Como é que eu tô indo? Eu tô progredindo? Quanto que eu tô progredindo, né? É nessa linha, né? Então eu botei dois jogos meus aqui como exemplo para vocês, para saber como eu fiz isso, né? Que eu sei que às vezes como indie a gente não vai conseguir implementar todas as boas práticas de usabilidade, a gente não tem um tempo hábil para isso, né? Sempre vai ter uma dificuldade maior quando a gente é indie. Mas o pouco que a gente pode fazer, a gente faz, né? Então, por exemplo, no Best Treasure, eu tenho aqui mostrando se o tesouro está coletado ou não, o balde de tesouro. Mostro quantas moedas ele já coletou e quantas faltam. Isso aqui, principalmente na primeira fase, é muito útil, porque o cara daí já sabe que, tem que pegar 20, então tem que pegar todas. Então ele já se liga que pegando todas, abre a porta, e aí com isso ele sabe o status, como é que ele tá indo, né? Mesma coisa também quando pausa a tela do jogo, né? Você tem ali que fase é, quantas mortes teve nessa fase, e o total de mortes também. Porque isso depois tem umas conquistas atreladas, né, na Steam para isso, né? Então são formas de dizer como é que tá o status dele. O que tá acontecendo, ele sabendo de que fase que ele tá, né? Não tem que voltar lá pro menu para descobrir isso. Então ele sempre tá sabendo o status, como ele tá. E cada início de fase também mostra. Fase 1, fase 2, fase 3 e por aí vai. Tá? Então isso é uma coisa. No Born Race também, pessoal. Então tem ali os itens que o personagem coleta, como é que estão os itens especiais colecionáveis dele, que são as vitaminas aqui, né? O avatar dele, como é que ele tá, né? Se ele tá ficando levando dano, não tá, isso vai dando feedback também. E também
Quando ele vai passar por uma parada ali, tipo a Beth passa por uma parada de teletransporte, a gente sabe status, né? Que ele vai ser teletransportado, sabe que tá saindo de estado normal para ir pro teletransporte para ser levado para outro lugar, né? Tudo isso, gente, faz parte também da visibilidade de status do sistema. Saber o que tá rolando, tá? O que tá acontecendo, é muito importante. Outro ponto também que a gente tem é correspondência entre o sistema e o mundo real. Pessoal, tem coisas já que a gente, no mundo real, já consegue fazer uma analogia e demonstrar pro jogador isso, né? Então, por exemplo, vou fazer uma chave no jogo. Já cria uma chave, algo. Ó, o meu aqui é uma chave diferente porque tem a questão do corpo humano e tal. Mas lembra uma chave. Que tá relacionada à cor do cadeado, inclusive, da porta que vai abrir, né? Então, tudo isso ajuda a criar uma correspondência, tá? E do mundo real, porque chave é assim, no mundo real também tem essa semelhança. Vírus, ó, botei um vírus parecido com o do mundo real. No Death Treasure, moeda, né? Graminha, tocha, tudo lembrando o mundo real também. Espinho, né? Coisas que o jogador já conhece também. Então, criar essa correspondência facilita muito, tá? Porque o jogador já conhece isso. Então, vai facilitar o entendimento também. Isso vale para ícone também, que tu vai usar, né? Então, baú de tesouro, já faz um baúzinho, né? Porque tudo isso vai facilitar ele já entender o que, que é. Não precisa estar explicando para ele o que, que é ainda, entende? É uma coisa que é clássica, que daí foge até de jogos, que é muito próximo de correspondência de sistema e mundo real, é o e-mail, por exemplo. O e-mail, pessoal, nada mais foi que a carta digitalizada. Para quem pegou a época do início do e-mail, viu, ah, tá, é fazer uma carta, só que agora é no digital, né? Eu peguei essa época de carta, eu mandava carta. Então eu participava de clube de carta. Então daí é uma analogia que funcionou, né? É correspondência do sistema e mundo real. Então tem que uma cartinha hoje ali, tu vê que o e-mail tem um símbolozinho de uma cartinha mesmo, né? É isso aí, Juan, o disquete, né? Por salvar, né? Quem que usa disquete hoje em dia, gente? Ninguém mais usa disquete. Só que ainda assim, até em jogos, o save é um símbolo disquete, porque ficou na correspondência entre sistema e mundo real, né? Até hoje é, né? Então, tudo isso faz parte. Essa relação facilita muito o entendimento, tá? É importante. Outro ponto. Controle do usuário e liberdade, pessoal. Até que ponto eu vou dar liberdade para o jogador, até que ponto eu vou controlar essa relação entre ele. Tá? Aí tem que lembrar de um conceito que a gente chama de controle indireto. Que é aquela sensação que eu dou pro jogador de que ele tá tendo controle sobre a situação, tô dando liberdade para ele, mas em alguns momentos eu vou direcionar para onde que eu quero que ele vá. Na verdade, sim, ele tá tendo a sensação que tá liberdade, tá no mundo aberto, né, isso parará, mas na verdade eu meio que tô induzindo ele para onde ele tem que ir. Seja com o objetivo de jogo, seja com o mapa apontando para onde tem que ir. Tem várias estratégias para isso, tá? Mas o controle de alguma forma acontece. Só que daí você tem que pensar, a minha experiência, eu quero um jogo mais sandbox, com um mundo mais aberto, ou eu quero um jogo on-rails, ou seja, nos trilhos, né? Que siga mais uma sequência. Tanto Born Race quanto Best Treasure são jogos que são mais on-rails. Apesar que no Born Race você pode escolher o caminho que tu quer. Depois que tu vence o Mike, tu consegue liberar a Sammy, o Tommy e a Beth. Então você consegue escolher depois que personagem você quer fazer a trilha da história. Então dá uma certa liberdade, mas assim mantendo um controle, né? Porque ele vai seguir uma sequência daquela história do personagem, né? No The Best Treasure, você escolhe o modo de dificuldade. Isso também dá um certo controle pro usuário, que às vezes o cara é mais de uma jogabilidade mais básica. Então, jogo casual, cara, vai ter um checkpoint, moeda vai estar salva. Pô, quero um desafio alto, vai pro hard. Ah, mas vamos supor que na fase 60 e poucos, eu eu não consigo passar aquela fase de jeito nenhum no hard. Beleza, muda pro casual lá e passa a fase, tá tudo certo. Eu deixei livre isso, tá? Porque eu poderia fazer o modo casual só de conquistas do casual, um só do normal e um só do hard, mas eu não queria isso, porque eu queria dar essa liberdade pro usuário de, cara, não tô conseguindo passar aquela fase no hard, então eu vou pro casual e passo e libero a fase e continuo jogando, né? Pra não trancar ele, né? Porque quando você tranca um jogador, às vezes a chance de tu perdê-lo é muito grande, né? Mas daí é assim, daí o que eu fiz daí? Pra não perder o público do hard mesmo, eu botei conquistas da Steam estreladas pra eles que não morrendo uma vez na fase. Que daí o que? É o modo hard em conquistas da Steam, né? Então daí eu valorizei isso também neles, pra não deixar eles na mão totalmente, dando essa autonomia, vamos dizer assim. Certo? Então tudo isso a gente pensa também na hora de criar, né? É, exato, Andrew. Aí nem sabe mais o que que é, né? O disquete, tem muita gente que nem sabe o que que é um disquete, porque nunca vivenciou isso, né? Imagina, a gente fala na nuvem, né, gente? Passou por disquete. Não, primeiro teve aquele outro bolachão, né? Que era o B2 pontos, o Drive B2 pontos, que eu lembro, que era um bolachão, antes do disquete clássico. Esse disquete aí, que era bem fininho, assim.
Aí veio o disquete. Aí depois do disquete veio o CD, o CD-ROM. Aí depois veio o DVD. Aí depois pendrive, daí começou as mídias de flash, né, que a gente fala. Aí depois, agora a nuvem, né? Não tem mais jeito, né? Agora é nuvem, né? Consistência e padrões, galera. Sempre manter os padrões, gente. Por quê? Porque tu mantém a consistência de tudo que tá acontecendo. Então, se eu boto ali uma moeda que vai ser amarelinha daquele jeito ali, eu mantenho o padrão da moeda amarelinha. Se ela vai estar dentro da água e ficar daquele jeito ali, ó, daquela cor, mantenho o padrão. Por quê? Porque o jogador não tem que. Não pode, por exemplo, dizer, botar uma coisa com o mesmo formato e dizer que depois ele vai levar um dano, já pensou? Sei que não mantém consistência. A mesma coisa para inimigos, eu vejo muito como inimigos. Às vezes o pessoal cria um inimigo, e aí o inimigo do nada assume um comportamento nada a ver, diferente com o que não era esperado. E não tem nada indicando que ele mudou esse padrão, seja pela cor dele, ou por uma animação diferente, ou por algo. Então isso aí é quebrar a consistência do teu jogo, tá? Isso pode ver que no Super Mario, por exemplo, pô, tem várias tartarugas, mas cada tartaruga tem uma característica visual ali bem clássica. Uma tem asinha, outra é vermelha, outra é verde. E aí isso já te indica por padrão qual vai ser o comportamento esperado por essa tartaruga. Então isso aí que você tem que se ligar, entendeu? Então manter o padrão e consistência. Isso vale para interface também? Com certeza, né? Se eu vou passar de cada fase, minha HUD tem que se manter consistente, também tudo padrão, o estilo de fonte, né? As interfaces, ó, mano, tu pode ver que todas elas têm as runas, ali as pedras quebradas, tá? Então no Born Race também eu fiz isso, sabe? Mantendo a HUD do boss, ó, pode ver, é parecida com a HUD do jogador. Quando vai pra parte de conversação também, de menus, quer ver? Acho que eu não botei aqui esse exemplo, mas botei aqui, ó. Tem um padrão, lembrando do corpo humano. Então essas coisas tem que manter o padrão, gente, tá? Porque isso aí quebra, gera consistência, tá? Pra gerar o tipo de consistência. É o Pac-Man com fantasminhas, boa, Juan. É isso aí, tá? Pac-Man com fantasminha, pode ver, cada fantasminha tem uma cor diferente, porque cada um tem um jeito de agir, né? Então, isso já é um indicativo pro jogador também, tá bom? Essas coisas, pessoal, pode ver que quando eles ficam vulneráveis, eles ficam da mesma cor, daí. Por quê? Porque daí agora todos eles estão no mesmo padrão, que é serem comíveis, né, pelo Pac-Man. Então eles vão comer, o Pac-Man vai comer eles. Beleza? Então essas coisas, gente, são importantes. Manter padrões daquele elemento, daquele obstáculo, daquele inimigo, daquela item de coleta, de HUD, de interface, seja o que for, é fundamental, porque isso vai indicar para o jogador rapidamente o que aquilo significa, tá? Prevenção de erros. A gente vai ter dois aqui, tá? Princípios de usabilidade que a gente vai ver aqui, tá? O prevenção de erros e o correção de erros, né? Prevenção, pessoal, é aquela coisa. Antes de o erro ocorrer, vamos prevenir esse erro, entendeu? Um exemplo que eu trago do Best Strategy que eu fiz, que é muito simples, é, por exemplo, manter o play sempre ativo já de primeira. Para o cara não apertar um kit sem querer sair ou ir para outra opção. Outra coisa, quando o cara pausa, qual que é a primeira opção? Resumo. Por quê? Porque daí ele entra ali, se ele clicar ali, ele vai voltar para a fase de novo. Se eu botasse como padrão stages ou restart, imagina, por nada ele clica sem querer, ele reinicializa a fase. Aí seria muito chato, entendeu? Imagina, o cara vai ficar muito pé da vida contigo, né? Uma que eu não fiz no meu jogo, pessoal, que vocês podem fazer também, né, é o kit, né? Prevenir um erro do kit, tá? Que forma que dá de fazer isso? Ah, quando aperta o kit, pergunta assim: você tem certeza que quer fechar o jogo? Sim, não. Entendeu? Porque às vezes o cara pode apertar sem querer, tá? Eu não fiz no meu, tá? Aqueles, né, que tá ensinando, não fez. Mas é porque no meu caso, quando é um jogo pequeno, eu nem me preocupei tanto com isso. Mas quando é um jogo um pouco maior, com bastante tempo de partida e tal, é interessante, tá? Até no pause aqui também é a mesma coisa, tá? É interessante, porque daí o cara perdeu muita coisa da jornada, não tem save progressivo, muitas vezes aí é complicado. No Born Race, pessoal, que prevenções de erros eu fiz, por exemplo? Ah, por exemplo, as pedrinhas do Sokoban ficarem perdidas e tu não conseguir mais resolver o Sokoban. Então, prevenção de erros. Vamos prevenir isso. Já tem como reinicializar o puzzle para te fazer de novo. Ah, perdi as pilas, joguei fora uma pila que destrói os vírus. Beleza, as pilas vão spawnar de novo para ti lá. Tu pode ir lá buscar de novo e fazer a atuação de novamente. Então tu não fica trancado, tá? Tu não vai ficar trancado, tá? Isso aí é muito importante. Isso aqui tem a ver com prevenção e tem a ver também com quando o problema acontece, né? Que é outro caso, ó, até vou já puxar aqui, ó. Opa, aqui, ó, recuperação de erro, né? O erro ocorreu, tem como se recuperar dele, né? Então, ok.
Se errou, corre, tem como se recuperar? No caso lá da pergunta, tem como se recuperar, né? E no caso aqui do Sokoban tem. Se eu botar uma pedra errada, eu tenho como recuperar dele. Então, recuperação de erros também é interessante ter, tá? Então, pode ver que quando tem save que sobrescreve, eles perguntam antes, você tem certeza que você quer sobrescrever esse save que você fez? Por quê? Recuperação de erros, porque o cara pode ter clicado no impulso, né? Um que aconteceu também no Best Treasure, que eu corrigi, pessoal, foi no final do jogo. Eu percebi que no playtest, a galera, quando vinha o final do jogo, veio tipo uma tela de final de jogo com uma ilustração, assim, né? Mostrando o fim do jogo. Aí eu percebi que a galera clicava muito seguido, assim, pra passar a tela rápido. Daí eles não viam, eles, ai, passei, cliquei achando que ia ser outra coisa e passei. Daí o que que eu fiz? Não, enquanto não terminar essa animação daquilo ali, parar, mostrar a ilustração, eu não deixo ele seguir adiante. Porque senão o cara passava e nem via. Entendeu? Daí então eu fiz uma prevenção de um erro, né? Beleza? Eu fiz uma prevenção. Certo? Mas também tem como fazer a recuperação, tá? Poder ele se recuperar. O reconhecimento em vez de memorização, pessoal, ele traduz a questão de reduzir esforço do usuário. É bem isso aqui mesmo, tá? Então, quer dizer, ele reconhece o padrão e ele reduz o esforço do entendimento, da compreensão. Então, quando bota ali, aperte Enter ou A, ele já sabe o que é, entendeu? Eu tô reduzindo o esforço. Ele não vai ter que lembrar que para confirmar tem que apertar Enter. Eu já tô lembrando ele para ele isso, entendeu? Então, isso aí é reduzir o esforço dele, né? De entendimento. Quando a gente mantém padrões também, que a gente viu anteriormente também, a gente também reduz isso, também, esse esforço do usuário de entender, tá? Porque fica mais fácil, fica mais intuitivo. Então, reconhecimento em vez de memorização é isso. Então, em vez de ele ter que decorar as coisas, ele reconhece e pronto, tá? É mais fácil. Ele por analogia, ou por exemplo, ou por lembranças, ele vai indicar. No caso, por exemplo, de passar menu, bota ali, aperte de A ou Z, né? A no gamepad e Z no teclado. Então, já deixo no formato de teclado, a pecinha, já deixo no formato de botão de joystick também, para indicá-lo que, prossegue, avança, e já é uma forma de você tá lembrando para ele isso, tá? Porque ele não vai lembrar que o botão A confirma, às vezes o botão B desconfirma, entende? Não confirma. Então tem que relembrar isso para ele. Eficiência e flexibilidade de uso, pessoal, é ajudar tanto quem é leigo quanto é experiente no teu jogo, tá? Meu modo de dificuldade é para isso. Eu tô ajudando tanto o cara que é leigo, que nunca jogou um jogo como esse, botando o modo casual ali, como alguém que é experiente, que tá lá no hard. Isso também nas conquistas da Steam atreladas, né? Outra questão também é as configurações de jogo, né? As opções que tu oferece, né? Também é sempre legal. Também tem gente que às vezes quer silenciar o jogo, quer bloquear, né? Então isso tudo são coisas que são interessantes, né? Lembrar, eu quero pular a cutscene, não quero assistir. Tem o skip ali, ó, pular, né? Porque cara que já viu a história, né? Ou não tá interessado na história, a gente já também faz andar, tá? Isso é eficiência também, tá, gente? Também, tá? Além de flexibilidade, né? Então, tudo isso, pessoal, também dá para mudar controles, também dá para mudar a personalização de controles também, né? Que segue, outra coisa, seguir padrões de convenção, né? Então, vou jogar um FPS, eu sei que o padrão WSD é um padrão de convenção já, né? De jogo de FPS, então tu já pode seguir essas convenções para exigir o quê? Exigir menos esforço, mas também ajudar o cara que já é experiente, né? Tá bom? Então tudo isso conta também. Estética e design minimalista, o que que é? Só deixar aquilo que é necessário, pessoal. Só deixar aquilo que é relevante. Então, para que eu vou ficar mostrando informação tutorial o tempo inteiro? Não, mostra quando é relevante, quando ele precisa se movimentar. Então, mostra naquele momento. Depois, quando não for relevante, não precisa ficar mostrando, né? Por exemplo, saber das mortes. Precisa estar mostrando isso na HUD o tempo inteiro no meu jogo, pessoal? Não. Mostra quando pausa o jogo. Daí o cara vai lá e olha, tal. Agora ficar mostrando isso na HUD, poluindo a tela, mais uma informação que não precisa estar o tempo inteiro ali. Não precisa, faz isso na pause, tá? Que daí não vai atrapalhar a partida e não vai ficar poluindo tela, tá bom? Então, deixar só o que é necessário, pessoal, pro jogador saber, tá? Só aquilo que ele precisa saber de fato. Não ficar poluindo com coisas que não tem necessidade. É a velha história que eu falo. Se o teu dinheiro não vai ser usado naquele momento que tu coletou no jogo, precisa estar mostrando ele na HUD o tempo inteiro? Não, mostra quando for interessante mostrar, né? Quando ele for numa loja comprar, quando ele coleta um dinheiro, daí mostra quanto que ficou. Nesses momentos, senão não tem por que ficar polindo a tela com coisas que não tem cabimento. Os MMO é bem clássico, né? E acho que às vezes dá pra filtrar, né, cara? Não precisa botar tudo na tela, né? Tem porquê, sabe? Então, estética e design minimalista ajuda e muito, tá? Recuperação de erros já falamos, né?
Então, assim, o erro já ocorreu, eu tenho como me recuperar dele? Esse é o princípio. Já aconteceu o erro. Agora, eu tenho como me recuperar dele? Né? Então, por exemplo, o meu jogo, quando o cara morre, ele tá fazendo aquela conquista para não morrer, tem como fazer um restart. Ele reinicia daí a fase e pronto. Recomeça ali, não precisa de voltar lá pro menu para reiniciar. Já tem isso ali pronto para ele fazer isso rapidamente, tá? E a reiniciação é rápida também, né? Muito importante. E por fim, ajuda em documentação, pessoal, né? A questão do onboarding, que a gente falou até numa aula aqui específica de tutoriais, né? Tem aqui para vocês. A gente falou de onboarding e com certeza, gente, tutoriais, ajuda pro jogador, ajuda e muito, né? Porque às vezes ele não vai. O teu level design ajuda muito também, mas não custa nada você colocar uma informação adicional também para ajudar. No Born tem as células ajudantes ali, que vocês estão vendo ao lado, e no The Best Treasure tem os gatinhos. Os gatinhos são meio que os mentores nesse sentido para ajudar também, tá? Ajuda pra caramba isso aí, tá? Às vezes não vai ter um personagem, tá? Às vezes vai ter uma lista de tarefas, de objetivos que tem que fazer. Sempre, ou então vai ter mesmo, às vezes, uma consulta de ajuda mesmo. Uma sessão de comandos. Tudo isso também são formas de ajuda, tá? Sempre eu prefiro a ajuda que ocorre durante o jogo, tá? Porque daí você já tá usando, você já tá botando em prática e já vem sob demanda também. Porque senão tu tem que ainda buscar a informação, é um pouquinho complicado. Então são bons princípios aí, gente, para vocês que eu acho que dá uma ajuda muito boa. Eu novamente, gente, recomendo para vocês esses dois livros aqui, tá? De UX Design. Eu já tinha recomendado na aula quando a gente falou de neurociência, né? Aplicar, como entender o cérebro, né? Como ele funciona. Eu passei já esses dois livros. Porque quando a gente fala de entender como é que o cérebro funciona, a gente tá falando de entender o usuário, e design de experiência passa pelo usuário, né? Então o Gamer's Brain ele é muito bom, só que ele só tem em inglês, mas ele é ótimo. E tem esse livro aqui em português, tá? Que ele tá, acho, gratuito ou por um precinho de banana lá na Amazon, tá? Pelo Kindle, da vida e tudo mais. Vocês conseguem também, tá? Manual do Game UX. Bem bom também, tá? Já dá um introdutório muito bom na área de games também. Esse da Célia Rodent é excelente, tá? Acho ótimo esse livro. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá? Muito bom. Ah, o gosto do esquema de tutorial do Wario do GBA. Tanto que praticamente copiei, né? Eu não lembro como é que é esse esquema de tutorial do Wario. Tu sabe como é que é, Juan? Compartilha com a gente como é que seria. Mas aí são dicas que eu dou pra vocês aí, gente, de livro que eu acho que é bem interessante. Tá? Vale a pena pra quem quiser se aprofundar, né, no assunto e ir mais além, tá? Mas são bons assuntos aí que eu acho que é interessante a gente se preocupar na hora de fazer um jogo, tá ligado? Que se a gente fizer esse mínimo aqui, cara, já, o teu jogo já vai ter uma usabilidade muito boa já. E isso aí é importante, né, gente? Porque se teu jogo não tem usabilidade, cara, as chances de teu jogador abandonar o jogo e mandar tu passear e buscar outro jogo é grande, tá? Infelizmente é assim, tá? Ah, uma placa com sprite do personagem fazendo ação. Ah, isso é muito usado. Eu já vi em vários jogos isso aí também. Tem uma plaquinha daí mostrando ali a animação rodando o que ele faz, né? E aí tu relaciona. Ah, sim, daí não usa texto daí, né? Legal, legal. É, o meu eu usei texto para facilitar e para evitar mais arte, que eu já tava com o orçamento meio no limite. Mas daí eu botei um texto bem curtinho, né?